Estão se cuidando? Ótimo, parabéns. Olha, esta semana nós vamos estar trabalhando em língua portuguesa substantivo dentro da gramática e nós vamos ver aí substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo. Em ortografia, vamos ver o emprego da letra Z. E depois nós temos um texto. Como toda semana a gente tem um texto para ser lido e interpretado depois, tá? Então vamos começar por substantivo. Olha só, o substantivo comum. Substantivo comum é aquela palavra que dá nome a seres da mesma espécie, a elementos da mesma espécie. Por exemplo, menino é uma palavra classificada como substantivo comum. Existem vários meninos, ok? Agora, o substantivo próprio é aquela palavra que dá nome a um determinado elemento dentro de um conjunto de elementos da mesma espécie. João. Olha o exemplo que eu estou trazendo para você. Aqui, no substantivo comum, menino. Qualquer menino. Aqui é João. Não é qualquer menino. É o João. Percebem? Substantivo próprio, vocês já aprenderam. Nome de cidade, nome de país, nome de revista, nome de livro, nome de escola, nome de rua, nome de bairro. Estão lembrando? Isso. O substantivo comum, ele sempre vai ser escrito com letra minúscula. E o substantivo próprio sempre será escrito com letra maiúscula. Ok? Vamos agora para o nosso livro. Abrindo na página de número 120. Substantivo comum e substantivo próprio. Leia o texto abaixo, prestando atenção às palavras destacadas. Renata escreveu uma notícia sobre os veterinários e voluntários que resgataram animais na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Olhem só as palavras que estão em destaque aí. Renata, notícia, veterinários, voluntários, animais, cidade, Brumadinho, Minas Gerais. Experimente agora ler o texto pulando as palavras destacadas. Vamos lá, tentem fazer isso aí agora. Ok? Você deve ter percebido que o texto ficou sem sentido. Isso acontece porque as palavras destacadas são importantes para nomear os elementos. Elas são chamadas de substantivos. O substantivo pode ser comum, nomeia qualquer elemento da espécie. Exemplos: veterinários, animais. Estas palavras indicam quaisquer veterinários, quaisquer animais. E são escritos com letras minúsculas, prestem atenção aí. Próprio, nomeia um determinado elemento individualmente. Exemplos: Renata, Brumadinho. Estas palavras indicam o nome próprio de uma pessoa e de uma cidade específicas. E são escritos com letras maiúsculas, certo? Veja outros exemplos a seguir. Renata vai viajar para uma cidade a trabalho. O substantivo cidade é comum,
pois ele designa qualquer elemento que tenha característica de cidade. Renata poderá viajar para qualquer cidade a trabalho. Renata vai viajar para Brumadinho a trabalho. O substantivo Brumadinho é próprio, pois ele designa especificamente um elemento. Renata viajará para Brumadinho a trabalho. Então, ela não vai viajar para qualquer cidade, ela vai viajar para Brumadinho. Então, Brumadinho é um substantivo próprio. E, na sequência, você já tem a nossa primeira atividade escrita. Leia este texto sobre um grande pintor brasileiro, Portinari. Aos 20 anos, Portinari pintou uma tela chamada Baile na Roça. Naquela época, já estudava no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes, onde convivia com jovens talentos que chegavam de várias partes do Brasil. Pintado durante umas férias de verão em Brodowski, o quadro, além de mostrar gente e cores bem brasileiras, transmite uma afetividade calorosa, de família que se diverte entre amigos. Recusada em uma exposição oficial, a tela foi vendida e sumiu por mais de 50 anos. Mestre Candinho apreciava muito esse trabalho, porém, nunca mais o veria. E daí vem a primeira atividade com relação a esse textinho. Releia os substantivos destacados no texto e distribua-os na coluna correta. Você deve ter observado que as palavras em destaque são substantivos e que dentro deles nós temos substantivos comuns e substantivos próprios, certo? No quadro que você tem abaixo, você vai trabalhar apenas com substantivo próprio e vai escrever aí na primeira coluna nome de lugar, segunda coluna nome ou apelido de pessoa, terceira coluna nome de estabelecimento e na última coluna nome de tela. Lembrando, trabalhem apenas com os substantivos que estão no texto da atividade 1, somente as palavras em destaque. E mais uma lembrança para vocês aí, substantivo próprio, letra maiúscula, ok? Agora na atividade da letra B. Escreva e classifique os demais substantivos destacados no texto. Bom, na letra A você já tirou todos os substantivos próprios, certo? Na letra B, você vai escrever os que sobraram e vai classificar. Veja, se você já tirou os próprios, será que sobrou aí, hein, gente? Pensa aí. Na página seguinte, nós continuamos com a nossa atividade. Agora é a atividade 2. Escreva 2 substantivos comuns indicativos de animal, brinquedo, sentimento. Você é que vai escolher esses substantivos, fica a seu critério. 2 substantivos indicativos de animal, 2 substantivos indicativos de brinquedo e 2 substantivos indicativos de sentimento. Substantivo comum, letra minúscula, tá? Na atividade 3, escreva 2 substantivos próprios indicativos de pessoa, cidade, país. Coloca a cabecinha para trabalhar aí. Atividade seguinte, complete o texto com os substantivos do quadro. Você tem o quadro e dentro dele tem algumas palavras que são substantivos. Logo a seguir, tem um textinho que foi escrito por Cândido Portinari.
E o título é O Menino e o Povoado. Existem lacunas nesse texto, existem espaços vazios. Você vai completar esses espaços com os substantivos que estão dentro do quadro. Claro que cada um tem o seu lugar certo, tá bom? Não é simplesmente escrevendo qualquer palavra em qualquer lugar. Não, vai lendo o texto e vai completando de forma adequada, tá bom? Em seguida, nós temos um Saiba Mais, lá na página 123. Tem esse Saiba Mais bastante interessante, não deixem de ler, por favor, porque vai trazer mais informações a respeito de Portinari, esse pintor maravilhoso, muito famoso, tá? E agora vamos voltar aqui para a lousa. Vamos ver agora substantivo coletivo. Substantivo coletivo é aquela palavra que dá nome a um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, enxame é um substantivo coletivo. Enxame é o quê? Um conjunto de abelhas. Uma abelha forma um enxame? Não. Duas abelhas formam um enxame? Também não. Eu preciso de muitas abelhas para formar um enxame. Embora a palavra esteja no singular, ela está indicando que são vários elementos, ok? Pegando o livro novamente aí, pessoal, ainda na página 123, substantivo coletivo. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é considerada pela Unesco uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo. Seu acervo inclui obras raras e obras atuais. Olhem só a palavrinha que está destacada aí, acervo. Na página seguinte, o substantivo acervo indica um conjunto de obras, de livros, revistas e jornais. Por exemplo, a palavra acervo é classificada como substantivo coletivo. Agora, olha o retângulo explicativo aí, acompanhem, por favor, comigo aí. Substantivo coletivo é aquele que está no singular e indica uma coleção ou um conjunto de elementos da mesma espécie. E logo a seguir você tem uma lista com alguns substantivos coletivos. E eu vou deixar como sugestão de atividade que vocês estudem essa lista. Olha, está dizendo aqui alguns substantivos coletivos. Nós não temos todos aqui, mas nós vamos aprendendo outros à medida em que formos estudando, tá bom? Mas não deixe a princípio de estudar essa lista aqui, tá? E na página seguinte, atividades sobre substantivo coletivo. Número 1. Reescreva as frases substituindo as expressões destacadas por um substantivo coletivo. Modifique o que for necessário. Aí temos as letras A, B, C e D para serem trabalhadas. Em cada frase tem uma expressão que está em destaque. Você vai reescrever a frase, ou seja, vai escrever novamente a frase. E onde houver essa expressão em destaque, você substitui por um substantivo coletivo, correspondente àquilo que está em destaque. Bem fácil, né? Ótimo. Vamos para mais um retângulo explicativo agora. Também são substantivos coletivos: dezena, dúzia, centena, milhar, milheiro,
grosa, que significa 12 dúzias, bimestre, trimestre, semestre, ano, século, bananal, cafezal. Atividade 2. Preencha a cruzadinha a seguir com os substantivos coletivos das ilustrações. Nas ilustrações nós temos aqui, olha, uma sala de aula, fotografias, temos aves, flores, chaves e navios. Você vai colocar dentro da cruzadinha o coletivo, o substantivo coletivo de cada uma dessas ilustrações. Ó, consulta a sua listinha aí, certo? E aí você vai fazer bem facilmente. Na página seguinte, leia as indicações entre parênteses e complete as frases com substantivos coletivos. Letras A, B, C e D. Todas elas têm lacunas, têm espaços vazios. O que você vai colocar aí? Substantivo coletivo. Mas qual, professora? Ele está indicado lá no finalzinho da frase, entre parênteses, tá? Logo na primeira, muitos movimentos ecológicos lutam pela preservação da brasileiras. Entre parênteses, conjunto de plantas, conjunto de animais. Qual é o substantivo coletivo referente a plantas? Qual é o coletivo de animais? Entenderam? Então façam com tranquilidade. Na atividade 4, reescreva as frases substituindo as ilustrações pelo nome delas. E aqui, frases na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. É só substituir a imagem pelo substantivo correspondente, tá bom? Bem fácil isso aí. E em seguida, nós temos o emprego da letra Z. Olhem a atividade primeira. Leia as palavras do quadro e depois responda as questões. E nós temos dentro do quadrinho as palavras talvez, paz, surdez, avestruz, atriz, feroz, rapidez, feliz, xadrez e raiz. Você vai usar essas palavras para desenvolver a atividade que está na letra A e a atividade que está na letra B. A atividade número 2, crianças, nós vamos fazer em outra oportunidade, porque é um ditado e a gente só vai poder fazer isso quando nossas atividades voltarem ao normal, que eu espero que seja logo, tá? Na página seguinte, de 128 e também na página 129, nós também não vamos poder fazer agora, certo? Trata-se de um jornal falado e eu vou precisar estar com vocês para poder trabalhar isso. Então, vamos fazer em outra oportunidade. E, finalmente, na página de número 130, nós temos um texto, que é o texto que toda semana nós trabalhamos, tá? Então, o texto dessa semana tem o título Dia dos Animais. Vamos salvar as espécies que habitam a Antártida. Olha, esse texto é a página de um blog. Você deve saber o que é um blog, né? Mas se você não sabe, blog é uma plataforma digital onde as pessoas postam informações sobre diferentes assuntos, sobre elas mesmas. Tá? Então, façam a leitura desse texto com bastante atenção e na página de número 132 e 133 tem atividades relacionadas a ele. Vou falar de novo. Leia as questões mais de uma vez para que você possa responder de forma acertada e segura, tá bom? Tem dúvida? O que a gente faz? Retorna ao texto. Leia de novo o texto. Leia de novo a questão. Leia de novo o texto. É esse o procedimento.
Olha, a atividade de número 6, que está na página 133, pede para que ela seja desenvolvida através de uma conversa. Converse com os colegas e o professor. E no momento nós não estamos podendo fazer isso, então você pode até escrever aí em cima da atividade 6, não fazer ou fazer depois, tá bom? Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!